Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo, como vocês pediram, dessa preciosa obra que é a melhor obra que nós temos em português sobre escatologia no sentido de explicar de maneira didática e detalhada todas as posições escatológicas. Todas. Então você não vai encontrar, eu não conheço uma obra de escatologia que explique em detalhes, didaticamente, todas as posições escatológicas. Por isso que essa obra é um marco. No primeiro vídeo, eu deixei nos comentários o contato dele, o número do WhatsApp dele e também o Instagram dele. Então você entre em contato com ele, com Leonardo Assis, e você vai, ao conversar com ele, ter essa obra. Ele vai te mandar essa obra. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa preciosidade. Escatologia para todos, escolhendo uma corrente interpretativa sobre o fim dos tempos. No primeiro vídeo eu mostrei a quantidade de páginas, mostrei o currículo dele, mostrei o sumário, tá? Então, nesse segundo vídeo eu não vou mostrar de novo essas coisas. Eu já vou direto, escolhendo aqui um capítulo para mostrar para vocês, tá bom? E vamos lá? Vamos lá? Correr aqui. No primeiro vídeo eu mostrei para vocês a parte 5, né? Está aqui, ó. Eu mostrei para vocês a parte 5, que é escolhendo uma corrente interpretativa, os métodos de interpretação do Apocalipse. Aí vem um capítulo 15, ó, as mesclas interpretativas, que eu mostrei para vocês, e os apêndices, né? E os apêndices, que são 3 apêndices, tá certo? Nesse segundo vídeo, vamos pegar aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui a primeira parte, que é a escatologia individual. Capítulo 4, a ressurreição. Vamos pegar aqui, cadê? Pegar a parte 3 aqui, ó. Correntes tribulacionistas. Você tem um pré-tribulacionismo, que é conhecido, que é o mais conhecido, né? Aqui no Brasil, o mais defendido, que a igreja não passa grande tribulação. E você tem um meso-tribulacionista. Apesar de ser conhecida, muita gente não conhece os argumentos, né? E tem aqui, ó, o pós-tribulacionismo, que é a corrente que ensina que a igreja passa a grande tribulação. O mesmo tribulacionista ensina que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. No meio. É chamado de meso ou mid tribulacionista. Então, vamos lá na página 113. 113. Tá aqui, ó. Meso tribulacionista. Ele começa falando, ó, o mesmo tribulacionismo é a corrente escatológica que sustenta que a igreja será arrebatada após os primeiros 3 anos e meio e antes dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, de 7 anos. Lembrando que essa ideia de tribulação de 7 anos é uma construção teológica, não é bíblica. Como assim, Elias? Porque em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar dizendo a grande tribulação vai durar 7 anos. Não tem esse texto. É uma construção, tá? Uma construção escatológica baseado lá em Daniel capítulo 9, versículos 24 a 27, sobre as 70 semanas. Para muitos, principalmente os nossos irmãos pré-tribulacionistas, a última semana de Daniel não se cumpriu ainda e ela vai se cumprir quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, o relógio escatológico começa a girar, a rodar, e a grande tribulação será os 7 anos finais,
Então é uma construção escatológica. Não tem um texto dizendo que a grande tribulação vai durar 7 anos, literalmente. Vocês me entenderam aí? Então vamos lá. Então o mesmo tribulacionismo te defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda são eventos distintos e separados por um período de 3 anos e meio. Essa corrente afirma que a primeira metade da 70ª semana de Daniel pode ser chamada de tribulação, enquanto a última metade de grande tribulação, momento em que Deus derramará a sua ira sobre o mundo pagão. Assim é introduzida uma distinção entre a tribulação e a ira de Deus. O mesmo tribulacionismo ensina que a igreja será tirada da terra após a tribulação, mas antes da grande tribulação, que é a ira de Deus. Por isso, alguns teólogos chamam essa corrente de pré-grande tribulação. Porque antes dos 3 anos e meio finais, e é de fato grande tribulação, a grande tribulação, segundo eles, a igreja é tirada. De acordo com essa teoria, os capítulos 4 a 11 de Apocalipse descrevem a primeira metade da 70ª semana de Daniel, enquanto os capítulos 12 a 19 descrevem a segunda metade da semana. A tribulação fica grande quando chega o momento no meio da semana profética em que é posta a abominação desoladora e a besta inicia a sua perseguição atroz contra o remanescente da sua semente, a saber, a igreja. Essa abominação desoladora é identificada com a revelação do anticristo, a vinda do chifre pequeno, que tem a permissão de continuar por 3 anos e meio. Durante a perseguição do anticristo, a besta do Apocalipse, Deus derramará sua ira sobre os ímpios. Quando isso acontecer, a igreja não mais estará na terra. Enquanto o mundo sofre a ira de Deus, a igreja está com Cristo nos ares recebendo os galardões. Você vê que é muito semelhante à visão pré-tribulacionista, né? A diferença é que na visão pré, a igreja sai antes. Na visão meso, a igreja é arrebatada no meio. Essa é a diferença. Mas as posições são muito parecidas. Segundo o mesmo tribulacionismo, o arrebatamento se dará no tocar da última trombeta. Após as taças da ira de Deus, Cristo voltará com a igreja para julgar o mundo. Cristo voltará para os seus santos na primeira fase. Tá? Então eles também dividem a vinda de Cristo em 2 fases. Então é muito semelhante, né, ao pré-tribulacionismo. Mas, a primeira fase, mas também com seus santos na segunda fase. Nesse ponto, a visão mesmo tribulacionista assemelha-se bastante com a visão pré-tribulacionista. Aí ele vai falar, os principais argumentos do mesmo tribulacionismo. Primeiro, a negação da iminência. O que é a iminência? A iminência é a ideia pré-tribulacionista que Cristo pode voltar a qualquer momento. Então, a negação da iminência. Depois, a promessa de tribulação. Eu não vou ler por causa do tempo, tá? A negação de que a dispensação da igreja termine no início da 70ª semana. Depois, a natureza dos selos e das trombetas do Apocalipse. O arrebatamento em Apocalipse 11, que ali para eles é a igreja. Tá? O Espírito Santo como restringidor. Então, para eles, quem restringe a ação do anticristo, ali em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, é o Espírito Santo. E por último, ele explica como surgiu essa posição, o mesmo tribulacionismo. Ele vai falar aqui, ó. Desculpa aí, queridos. Perdão aí, pela tosse. Ó, no início do século XX, mais precisamente 1940, alguns evangélicos conservadores respeitados começaram a questionar a visão pré-tribulacionista, argumentando que as escrituras sugerem que os cristãos passarão por parte da tribulação
antes de serem arrebatados. Textos como Mateus 24, 29 a 31 e 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, foram interpretados por alguns teólogos como indicativos de que o arrebatamento não ocorre no início da grande tribulação. Norman Harrison foi um dos primeiros a propor claramente a visão mesmo tribulacionista, na década de 40. Então é uma visão nova, né? Seguiram-no Gleason Asher, Oliver Buswell e Marvin Rosenthal, estudiosos que avançaram argumentos teológicos e hermenêuticos para tal visão, relacionando-o ao conceito de grande tribulação como sendo restrito à última metade do período de 7 anos. Uma variação do mesmo tribulacionismo tornou-se muito popular nas últimas décadas, o arrebatamento pré-ira. Em algum ponto durante a tribulação, seja no meio dela ou não, acontecerá o arrebatamento da igreja, antes do derramamento da ira do Cordeiro. E o seu maior nome, sem dúvida, foi o Marvin Rosenthal. Seu livro, O Arrebatamento Pré-Ira da Igreja, que foi lançado em 90 em inglês, foi um divisor de águas no entendimento sobre o momento do arrebatamento para muitos irmãos de Cristo. Então, o arrebatamento pré-ira é que a igreja, antes da ira do Cordeiro, antes do derramar da ira de Deus, a igreja é tirada. Tá? Por isso, eles dividem 3 anos e meio de paz, ou de perseguição, e 3 anos e meio de grande tribulação. Então a grande tribulação é o período final, é os últimos 3 anos e meio. Interessante, né? Vamos pegar aqui outro capítulo para vocês verem. Vamos pegar outro capítulo aqui. Aqui, ó. Você tem as correntes sobre o milênio, tá? E aqui ele vai falar sobre o pré-milenismo histórico, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo dispensacionalista. Ele vai explicar os argumentos e explicar também como surgiu. Vamos pegar lá para vocês verem. Por isso que é um livro, é o melhor livro sobre esse assunto. Por quê? Não complica. O Leonardo Assis, ele é muito didático, e até aqueles que não conhecem nada de escatologia ou conhecem assim de maneira rasa, vai compreender. Aí você vai poder pregar sobre isso, ensinar sobre isso, tá? Fazer um estudo sobre isso e explicar para aqueles que não conhecem essas posições, tá? Às vezes os termos confundem, né? Pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo. A gente fica confuso, né? Mas quando é explicado os termos de maneira didática, você acaba compreendendo de maneira muito fácil. Então tá aqui, ó, correntes milenaristas. O pré-milenismo histórico, que é a posição que a igreja, é a minha posição, e também a posição do Leonardo Assis. Mas aqui ele trabalha todas as posições, tá? Ele é neutro. Ele começa aqui, ó. Robert Close diz que tentativas de relacionar os textos com Daniel 2 e Apocalipse 20 no curso da história humana levaram os cristãos a criar várias correntes interpretativas para explicar a volta de Cristo e seu reino. 3 das quais foram rotuladas pré-milenistas. 3 das quais foram rotuladas pré-milenista, amilenista e pós-milenista. A razão para essa nomenclatura é porque, com o tempo, cada corrente começou a ser conhecida por sua interpretação de Apocalipse 20, de 1 a 10, particularmente o momento do retorno de Cristo, relacionado ao período de 1000 anos mencionado nele. Aí ele vem, explica aqui, ó. Ele vai falar do pré-milenismo histórico, que de todas as correntes é a mais antiga. Ó, por agora, analisaremos o pré-milenismo histórico, que crê no milênio literal, mas, porém, defendem o pós-tribulacionismo. Defende que a igreja passa a grande tribulação e Cristo só vem no final da grande tribulação. Tá? Não tem esse negócio de 2 faces. Não, Cristo só vem mais uma vez. A segunda vinda de Cristo
e o arrebatamento para o pré-milenista histórico é a mesma coisa. Por agora, iremos analisar o pré-milenismo histórico. Essa corrente é assim chamada devido à sua historicidade, embora alguns teólogos afirmem que é devido à interpretação histórica dos textos de Apocalipse 6, do capítulo 6 a 18. É considerada por muitos a corrente escatológica mais antiga da Igreja, ensinada por Papias, Aristion, Justino, Irineu, Tertuliano, Nepo, Vitorino, Cipriano, Lactâncio, Cirilo, entre outros. Essa perspectiva valoriza as promessas feitas a Israel e às nações, a centralidade de Cristo como rei e a restauração plena da criação, enquanto rejeita interpretações espiritualizadas do milênio. Tá? Interessante, né? Aí vem os principais argumentos do pré-milenismo histórico. Aqui eu não vou ler por causa do tempo. Os 1000 anos literais, em Apocalipse 20. Apesar de o livro ser um livro simbólico, alegórico, que usa figuras, os 1000 anos ali são literais. Porque por 6 vezes você vai ler, do capítulo 20, de 1 a 6, a expressão e reinou com Cristo 1000 anos. E o dragão foi preso por 1000 anos. Enfim, 6 vezes a expressão 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Enfim, aqui é os argumentos. Depois eles falam o segundo argumento: Cristo como rei. Tá? Ele vai se assentar no trono de Davi. E essa promessa se cumpriu tanto na sua ressurreição, mas também essa promessa tem uma parte literal, porque Davi governou o reino físico. Davi foi o rei de uma nação, um trono real. Então, se Jesus de fato é o Messias, o rei que descende de Davi, ele vai se assentar nesse trono. E quando vai ser isso? Vai ser no milênio, que ele vai governar a partir de Jerusalém. Depois, a capital Jerusalém, que será o centro do governo dele, e a participação dos santos, né? Que é a igreja. Israel será os seus súditos, Israel como súdito, tá? Depois, 2 ressurreições físicas, é o que crê a posição pré-milenista. Como assim, Elias? A primeira ressurreição são dos santos. Quando Cristo voltar, os crentes é arrebatado, é ressuscitado. E a segunda ressurreição acontece pós o milênio, pós-milênio, que é a ressurreição dos ímpios, tá? Que a Apocalipse chama de segunda ressurreição, tá? Ou a ressurreição para a condenação. Os ímpios serão ressuscitados, tá? Serão julgados, condenados e lançados no lago de fogo. Aqui ele vai citar George Led, que foi um dos maiores defensores dessa posição, tá? O Millard Erickson, na sua famosa teologia sistemática, também defende essa posição. Fora outros, né? Tem outros defensores aí, grandes defensores. Então aqui, tem um comentário muito bom, gente, que eu estou esperando alguém traduzir, que é o comentário do G. Kabyle. Esse comentário foi lançado em 99 sobre o Apocalipse. G. Kabyle, ele é pós-tribulacionista, só que ele é amilenista. E ele é considerada, até hoje, em comentários do Apocalipse, a melhor defesa da posição amilenista. Que ele faz uma defesa exaustiva sobre as 2 ressurreições. Porque o amilenista vai defender que a primeira ressurreição, que está no versículo 4 do Apocalipse 20, é a ressurreição espiritual. Tá? Quando o crente estava morto nos pecados, e Cristo vai lá, ressuscita ele, tá? Espiritual. E a segunda ressurreição, versículo 20, versículo 5 do capítulo 20, é literal, porque o amilenista, ele vai defender uma única ressurreição geral. E para defender isso, ele tem que espiritualizar o versículo 4 do capítulo 20 e forçar o texto a dizer que é uma ressurreição espiritual. Enfim, então esse livro, o comentário dele, é um dos melhores livros, é a melhor posição, é a melhor obra sobre a posição amilenista, até hoje.
Você vê, uma obra foi lançada em 99 e nenhuma editora até hoje traduziu essa obra, né? Tomara que traduzam. Tá aqui, ó. As duas ressurreições físicas que ele vai explicar e vai citar a posição do Jicabili, tá? Não dá para ler por causa do tempo, tá? Depois ele vem aqui, ó, mais argumentos, ó. A centralidade de Israel, a paz universal, a justiça divina, a natureza restaurada, longevidade, tudo no milênio, adoração universal, Satanás será preso, tá? Então o mal será limitado, e a promessa pré-milenar de Jesus, tá? Quais são as características? Ó, eis um resumo das principais características do pré-milenismo histórico. Primeiro, olha que coisa maravilhosa, ele te dá todos os argumentos, depois ele vai resumir para você, ó. Deus tem só um povo, formado por judeus e gentios. Tá? Lembrando que o pré-milenismo histórico não é dispensacionalista. Pode usar alguns pontos, tá? do dispensacionalismo e também do aliancismo, né? Deus só tem um povo formado por judeus e gentios. Segundo, a igreja cumpre em parte as profecias do Antigo Testamento sobre o remanescente de Israel. Isso aqui é verdade. A igreja estará na terra durante a tribulação. Esse período cumprirá a última semana de Daniel. Quarto, a primeira ressurreição acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo. Olha só. Quinto argumento, né? Após a primeira ressurreição acontecerá o arrebatamento dos santos. Sexto, após todos os eventos descritos acima, Cristo descerá com a igreja para destruir o anticristo e inaugurar o seu reino. Nesse período, todas as bênçãos serão dadas ao Israel expandido, ou seja, aos judeus e aos gentios integrantes do corpo místico de Cristo. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Eis as bodas do Cordeiro. E o sétimo, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, incluindo o último inimigo, que é a morte, né? O filho se sujeitará ao pai. Eis a nova terra. Aí vem como surgiu o pré-milenismo histórico. Você tem o contexto e desenvolvimento, né? Raízes apostólicas, a popularidade dos primeiros séculos. E aqui acaba. Aí vai para a segunda posição, a posição amilenista. Para você que não é amilenista, é bom você conhecer e respeitar as posições. Não coloque a sua posição como a melhor, tá? Porque aí é ignorância. Você tem que ser aberto. Olha, defendo tal posição, mas eu sou aberto. Porque quando se fala de futuro, meu irmão, a gente só vai saber qual posição está certa ou qual posição será mais aproximada, no sentido assim, olha, essa posição aqui eu defendia, né? Mas Cristo voltou agora aí, ó. Você está vendo que a minha posição era mais correta. A gente só vai saber quando Cristo voltar, meu irmão. Tá aqui a posição milenista, que também é muito antiga, tá? Eles não gostam desse nome, né? Amilenismo, porque o sufixo amilenismo significa não milênio. Eles preferem a palavra milênio realizante, que é o milênio espiritual, né? Que é o reinado de Cristo espiritual por meio da igreja. Ele está reinando agora, o milênio é agora. Ele vai explicar aqui, ó, o reinado espiritual de Cristo no presente. Aí tem os 5 pontos do amilenismo. Eu tenho esse livro. Ele cita aqui, ó, o teólogo Jeffrey Johnson sintetiza o amilenismo em 5 pontos chaves. Eu tenho esse livro, Os 5 Pontos do Amilenismo, muito bom. Jeffrey Johnson, ele é um batista. E ele não é amilenista, tá? Ele vai falar aqui, ó, hermenêutica histórico-redentiva. Ele vai explicar aqui. Os crentes são os filhos de Abraão. A igreja é o reino davídico, porque para o amilenista a igreja é o novo Israel, tá?
a nova terra prometida. A nova terra é a terra prometida. A segunda vinda consumará a história. Aí vem os principais argumentos do amilenismo, que é a interpretação do capítulo 20 de Apocalipse. Vamos lá. Aí vem a prisão de Satanás, que eles vão falar que a única limitação aqui é que ele não pode mais enganar as nações. Então ele está preso no sentido de estar limitado. Ele não pode mais enganar as nações ao ouvirem o evangelho. Depois, o aprisionamento como restrição parcial. A ligação com Marcos 3:27 e João 12:31, que eles citam esses textos para falar que o diabo está preso. As duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, quando o crente é liberto do pecado, né? Estava morto no pecado. E a segunda ressurreição é literal, porque eles só creem em uma única ressurreição, tanto para ímpios como para justos. Depois, a interpretação simultânea de Apocalipse, o reinado dos santos e o aprisionamento de Satanás. Aqui ele vai citar o Anthony Huckman, que eu tenho um livro dele, A Bíblia e o Futuro, que é uma exposição sobre a posição amilenista. Muito bom esse livro também. Anthony Huckman, a ressurreição simultânea de justos e ímpios, o reino de Deus, a segunda vinda de Cristo, tá? Aí ele vai resumir, podemos resumir assim o amilenismo. Primeiro, o reino é celestial e não terrestre. Eu vou parar aqui para vocês lerem, é melhor. Vou dar uma corrida aqui. Tá aqui os pontos, o resumo, 6 pontos que ele resumiu o amilenismo, tá? Depois, como surgiu o amilenismo, e aqui ele termina. Aí vem a posição pós-milenista, também é antiga. É antiga. Muitos reformadores eram pós-milenistas, né? Calvino, Lutero, Wesley, Edward, Whitefield. Aí vem os principais argumentos do pós-milenismo. A pregação do evangelho é o único meio de trazer o reino à terra. A segunda vinda de Cristo depende então da missão evangelística da igreja. Cristo já reina. Eles também interpretam o milênio como um simbólico, tá? Não é literal. O diabo está preso ou restringido durante todo o período da igreja. Tanto a apostasia quanto a grande tribulação são passadas. As nações gentílicas experimentarão paz e justiça na terra. A redução do mal, a estrutura do diabo após o período milenar não prejudicará a igreja. Aí vem linha do tempo pós-milenista, né? Tá aqui, Leia aí vocês. Como surgiu o pós-milenismo? Ele vai explicar. Depois vem o pré-milenismo dispensacionalista, que é a visão também aí pré-tribulacionista, né? Que surgiu no século XIX, tá? 1800 e alguma coisa. Também é nova. Isso aqui é nova. Quais são as 7 dispensações? Eu sei de cor, né? Mas para quem não sabe, tá aqui, Eu já fui dispensacionalista, né? Hoje não sou mais não. Tá aqui, As 7 dispensações, para aqueles que não sabem. Dentro do dispensacionalismo tem o dispensacionalismo revisado e tem o progressivo. Não dá para falar aqui, não dá para explicar aqui. Depois, os principais argumentos do pré-milenismo dispensacionalista: interpretação literal, a separação entre igreja e Israel, a 70 semanas de Daniel, o arrebatamento pré-tribulacionista, o propósito da grande tribulação, o reino milenar de Cristo, a aliança abraâmica e davídica, a escatologia otimista para Israel, 3 ressurreições, tá? A suspensão da nova aliança e diferenças entre o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo histórico,
tá? Você tem aí a interpretação das escrituras, tá? Separação entre a igreja e Israel, arrebatamento, sequência dos eventos escatológicos, origem e desenvolvimento. Olha só. Excurso 1. Fundamentalismo e dispensacionalismo, uma relação de interdependência. Contexto histórico, publicação de The Fundamentals. The Fundamentals. Doutrinas centrais, influência mútua, separatismo e apocaliptismo, conferências bíblicas e popularização, diferenças e tensões, tá? Visão escatológica, divisão Israel e igreja, soteriologia. Excurso 2, aliancismo e dispensacionalismo, as diferenças. O que é o aliancismo, a aliança das obras, a aliança da graça, tá? Que você tem as alianças, né? Deus com Noé, com Abraão, Moisés, Davi, a aliança da redenção, a continuidade da história da redenção. Olha só, um só plano e um só povo de Deus, a fé no Messias como caminho para Deus no Antigo Testamento, uma única aliança da graça, a eleição de Abraão como parte do plano redentivo, as promessas a Abraão cumpridas em Jesus, tá? Aqui tem um quadro, resumo do sistema aliancista clássico, o aliancismo progressivo, o que é? Meu Deus do céu, é muita coisa. Que é mais novo, né? O aliancismo progressivo é uma visão nova aí. A fundamentação bíblica, o resumo do sistema aliancista progressivo. Tá? Eu vou parar por aqui. Neoaliancismo, teologia da nova aliança. É muita coisa. Muita coisa. Tá? Eu vou parar por aqui, para não ficar muito longo o vídeo. Se vocês gostaram desse segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Muito obrigado. Até as próximas indicações.